O governo ampliou hoje os subsídios ao diesel e ao gás de cozinha diante da escalada do preço do petróleo. As companhias aéreas também serão beneficiadas e, claro, ano eleitoral, o Planalto tenta contornar os efeitos já previstos da inflação, sobretudo os efeitos disso no humor dos eleitores. Reportagem de Thaísa Medeiros. O anúncio sacramentou o acordo que o Planalto buscava com os governos estaduais. Um novo subsídio de R$ 1,20 por litro do diesel importado, com metade do custo pago pelos estados. A medida valerá para os meses de abril e maio. Os únicos que não aderiram foram Rio de Janeiro e Rondônia. Com a subvenção já existente, o total financiado pelo governo chega a R$ 1,52 por litro. O governo anunciou também uma subvenção ao diesel nacional de 80 centavos por litro. Em contrapartida, produtores e importadores deverão aumentar o volume vendido aos distribuidores e garantir o repasse do benefício aos preços ao consumidor. O governo ainda irá subvencionar parte do gás de cozinha importado para manter no mesmo patamar de preço do nacional, além de zerar o PIS/COFINS incidentes sobre o biodiesel e sobre o QAV, o querosene de avião, depois do reajuste aplicado na semana passada de cerca de 50%. Novas linhas de crédito serão oferecidas para as companhias aéreas de até 3,5 bilhões de reais. O que a gente viu no passado é que as companhias passaram por um longo e tenebroso vale com o choque que nós tivemos anteriormente. Aqui há uma importância da gente ter o setor com medidas que são estudadas, acompanhadas no dia a dia razoáveis, para que eles também se sustentem. Em ano eleitoral, o governo tem um pacote maior de medidas com impacto fiscal, como objetivo de melhorar a popularidade. Para o Planalto, o principal entrave está no endividamento da população. E por isso, uma nova versão do programa Desenrola está sendo elaborada. O governo entende que as dívidas das famílias frustram os ganhos obtidos, por exemplo, com o aumento real do salário mínimo e com a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. Segundo a apuração da CNN, a ideia é que as instituições financeiras deem descontos robustos de até 90% na negociação de dívidas. Em contrapartida, para reduzir o risco desses bancos, o governo procuraria usar fundos públicos como garantia dessas renegociações. Deixa eu começar pelo Daniel. Daniel, tem uma arte, acho importante a gente trazer para a nossa audiência um resumão com arte gráfica do que é que tá aí pronto. Contigo, Daniel. William, você falou bem, é um resumão mesmo, porque a gente deixou alguns benefícios, inclusive, de fora dessa arte. Mas vamos lá, a gente espremendo só para a nossa audiência entender o que está em jogo de medidas já tomadas. O Gás do Povo, por exemplo, beneficia 15 milhões de famílias de baixa renda. A gente podia falar da Luz do Povo também, que tem outros 15 milhões de brasileiros no total, 5 milhões de famílias aproximadamente contempladas com ampliação da tarifa social de energia elétrica. Veio a isenção do imposto de renda para trabalhadores que ganham até R$ 5.000 por mês. Mas essas medidas que o governo tomou do último trimestre do ano passado para cá, vamos combinar, não pesaram significativamente na popularidade do presidente da República nem na aprovação do governo. O governo atribui isso ao endividamento e a um dinheiro que está escoando para bets. Por isso está fazendo o Desenrola 2.0, que está ganhando versão final ali. Ontem o Ministério da Fazenda ficou trabalhando até meia-noite para poder fechar o pacote ainda nessa semana. Se a gente puder voltar lá à arte que saiu, tivemos hoje o anúncio da subvenção para o óleo diesel e ainda existem outras medidas em análise. Primeiro, a reversão da famosa taxa das blusinhas, que encareceram as encomendas expressas. Segundo ponto, algum mecanismo de empréstimo envolvendo até 7 bilhões de reais para segurar em um dígito o reajuste médio das contas de luz deste ano, que a ANEEL calcula em 8%, mas que em muitas regiões distribuidoras de energia pode chegar a 2 dígitos. E outra medida que está ali
na boca, no prelo, que é suspender as multas do pedágio eletrônico que começa a ser implantado em muitas rodovias concedidas. Não significa que as pessoas não precisarão pagar, mas em vez de multa, se elas acertarem o que ficou ali cobrado pelo pedágio eletrônico, está tudo bem, está tudo certo, elas terão até dezembro para isso. Vamos dedicar então agora, Leonardo, começando por você, ao aspecto político disso que foi resumido pela reportagem da nossa Thaís e agora pelos detalhamentos trazidos pelo Daniel. O que se espera? A gente sabe, óbvio, o governo espera colher benefícios político-eleitorais ao longo de todo esse tempo. Conseguirá? Olha, William, é muito difícil que o governo ele consiga recuperar todo o terreno que ele imagina com essas medidas, porque a base hoje é muito frágil, né? Eu vou citar um estudo que circulou no mercado financeiro na semana passada, para eu fazer justiça da Quinitro Capital. Eu estou aqui com os dados na tela, e ela disse o seguinte, que para a classe C, né, existe o pessoal está estacionado, em termos de poder de compra, 20% abaixo do que tinha no pré-Covid-19. É muita coisa, né? É muita coisa. E aí, isso, de certa maneira, esse dado ele explica por que existe um gap, né, tão importante entre aquelas pessoas que ganham até 2 salários mínimos. E aí, quando eu falo de gap, eu estou falando de gap em termos de popularidade, né? Aquelas pessoas que ganham até 2 salários mínimos e que estão ali no hall, né, de atendimento dos programas sociais, elas têm um nível de aprovação do governo mas muito superior, assim, 14 pontos superior à média. E as pessoas que estão ali na faixa do meio, né, são aquelas pessoas que hoje o governo busca, né, atender, né, com as medidas. E se há um problema de encarecimento do custo de vida das pessoas, e tudo, né, assim, toda a conjuntura, todo o contexto mostra que a tendência, pelo menos ali, né, de curto prazo, ela é piorar, não é melhorar. A gente vai ter uma situação que o governo vai trabalhar para perder menos, né, e não para recuperar. E aquela história, eu acho que se formou uma espécie de uma tempestade que o governo ele tem muita dificuldade agora de combater em razão do modelo, né, de desenvolvimento que a gente adotou nesse período e que, de certa maneira, já esgarçou as contas públicas de uma maneira muito significativa. O Leonardo terminou com um ponto que eu vou passar na sequência também para o Daniel. É a relação e qual o impacto de um no outro. Esse tipo de... Temos aí subvenção, temos renúncias fiscais, temos expansão fiscal, isso tudo impacta as contas públicas. De que maneira eu vou pedir para o Daniel trazer isso para nós logo na sequência, mas antes eu queria ver a sua análise. Como que você avalia, Caio, a capacidade do governo de inverter o que as pesquisas de opinião mostram? Eu não vou dizer que seja uma boca de jacaré, quando abre uma tendência para um lado, para cima, no caso da oposição, para baixo, no caso do governo, se a gente considerar todos os fatores, aprovação do presidente, aprovação do governo, intenção de voto e tudo mais. Mas, que capacidade essas medidas prometem do ponto de vista político para parar o que alguns dizem essa boca de jacaré está abrindo? Bom, a grande dificuldade do governo é que ele não controla todas as variáveis dessa caixa de ferramentas que ele tem, ou do impacto da guerra, do conflito no Oriente Médio, até onde ele pode atuar, né? Ele está adotando medidas de mitigação, ele, diferentemente de outros países, ele tem alguma vantagem, o Brasil, em relação a outros países. Tem países que estão discutindo redução de jornada, né? O governo tem a vantagem do petróleo ser a nossa principal commodity, era $70, hoje está batendo 120, 130, né? 117, acho. Isso. Então ele tem caixa para essas medidas. Agora, a dificuldade dele é, primeiro, se ele consegue transformar essas medidas em ativo eleitoral.
de uma variável que ele não controla, porque o cálculo do governo, a gente toma muito por base o cálculo do governo dessa guerra, o cálculo da negociação com os governadores, que é até 31 de maio, mas ninguém sabe se essa guerra vai durar até 31 de maio. De impostos. Isso, mas é um horizonte que a gente trata, o governo está trabalhando com essa hipótese, mas a variável que pode influir ou impactar ou necessitar mais medidas, uma hora essa guerra pode durar mais e não ter mais medidas possíveis para fazer. E a guerra é uma das variáveis, né? Você tem o caso Master, você tem delação de Daniel Vercaro, você tem cansaço do petismo, você tem cansaço do Lula, você tem um antipetismo forte. Então, junta tudo nesse bolo, que as medidas mitigadoras do impacto na economia brasileira acaba sendo um fator menor dentro de um contexto maior de uma eleição difícil e de uma tendência de uma oposição bem posicionada nessa eleição. O Daniel Taprina parava justamente nesse ponto. Daniel, prossiga. Eu acho que tem muito disso, William. Acho que o Caio foi muito preciso quando ele apontou isso. É óbvio que quando os alimentos já têm um patamar de preço bastante alto e você tem um problema da classe média e da classe média baixa, que é um tema muito explicitado e muito bem instrumentalizado na eleição do prefeito de Nova York, do Mandami, quando ele tratou de affordability. As pessoas não suportam mais pagar o que elas estão pagando. É claro que isso se converte num problema. Ninguém está subestimando aqui o quanto significa R$1, R$2, R$3 a mais no litro do óleo diesel, da gasolina ou no preço dos alimentos. Mas não se vive um mal-estar econômico generalizado. Acho que a gente não tem um problema de malese na sociedade brasileira com relação aos indicadores econômicos. Tanto que quando a oposição vai a campo e faz pesquisas qualitativas e quantitativas, o que mais aparece é segurança pública, é corrupção e um sentimento muito forte anti-STF. Mas é claro que você somar num duelo tão disputado esses outros elementos pesa muito negativamente. Do ponto de vista de contas públicas, para entrar num tema ali que você queria explorar, William, me parece o seguinte: a esperteza, quando é muita, come o dono. Então, o governo Lula querer fazer tudo isso que está fazendo, e não é o primeiro governo em ano eleitoral a fazer esse tipo de medida, mas quando é muita, engole o dono. Então, você tem Hugo Mota doido para pautar, nessa semana, uma PEC vinculando o gasto, 1% da receita corrente líquida destinado para assistência social. Davi Alcolumbre já fez chegar no Palácio do Planalto que a pressão para votar a aposentadoria especial dos agentes de saúde está muito forte. Então, tem pressões dentro do Congresso para fazer bondades também. Se o governo, que é quem deveria segurar, não está segurando, a pressão do Congresso vem para outras bondades também. Bom, esse é um lado, Leonardo. Que tipo de pressão política leva a gente calcular que não haja descontrole na expansão fiscal? A gente volta a ele também. Eu queria abordar um aspecto na sua primeira resposta que me chamou muita atenção. E se eu interpretei corretamente as suas palavras, você está dizendo que, do aspecto sociológico, o governo não está sendo capaz de dirigir esse pacote de bondades exatamente para o grupo social que ele precisaria alcançar? Exatamente, porque se a gente olha para o fundo dessa questão, as pessoas, mesmo que elas tiveram um aumento de renda, mas se elas não conseguiram chegar no patamar que elas tinham, não é no governo passado, né? Na década passada, elas estão frustradas. E, de certa maneira, não adianta os dados do IBGE afirmarem que o cara teve lá um aumento real de renda, que o emprego está batendo recorde, se, no final do dia, ele lembra de um padrão de vida que ele não tem mais. E essa situação, ela se complementa com a sua total e completa incapacidade de se autofinanciar, né? E aí esse é o preço que o governo cobra de todo esse processo de benefício. Eu tenho até evitado usar muita análise econômica nas minhas análises políticas, porque isso se torna muito perigoso, né? As previsões elas ficam erradas, mas fazendo uma reflexão, lá atrás o grande fantasma do Brasil era a inflação.
né? E o controle de gastos públicos, de certa maneira, se deu em razão da inflação, né? Hoje, eu fico imaginando que o segundo trauma, né, que provavelmente vai nos corrigir é essa convivência por um período muito longo de uma taxa de juros proibitiva, que já está gerando consequências muito ruins para as famílias e para as empresas, de tal maneira que lá na frente as pessoas vão conseguir associar gasto público a juros, coisa que elas não fazem hoje, né? Agora, a situação está ficando dramática, não é? E aí o governo tem muito pouco o que fazer mesmo, porque mesmo que ele vá afetar ali, vai tentar controlar um pouco do processo inflacionário, ele vai pegar, como já está pegando, as pessoas endividadas e sem linhas à disposição para poderem desafogar, né? Então eu vejo que essa é uma situação que talvez já tenha passado do limite, né, do governo poder fazer alguma coisa, pensando em eleições. Essa última afirmação do Leonardo é grave do ponto de vista de quem busca a reeleição. O que a gente assistiu nos últimos dias, particularmente da última semana para cá, é quase que passar recibo, como se fala na gíria, Caio. O governo admitindo que alguma coisa não vai bem. E dá uma bronca em público no seu marqueteiro, pede para o chefe da Casa Civil fazer isso em público. É profundamente, eu diria até desleal, mas em política a lealdade é um bem escasso, contra o homem que mais trabalha ali no governo, me parece que é o Sidônio. Do ponto de vista do marketing político, o que o Leonardo está dizendo é que não tem saída. William, a dificuldade do governo é conseguir transformar as medidas de mitigação ao consumidor brasileiro, pelo impacto da guerra, e converter essas medidas de mitigação econômica em medidas de mitigação eleitoral. E parece, pelo menos pelo andar da carruagem até agora, que essa dificuldade é muito grande, porque além dessa dificuldade econômica, dessa mitigação econômica, transformar uma mitigação eleitoral, ela se insere num contexto maior de um governo que não tem uma grande marca, né? Que ele acha que tem muitas marcas, mas as pesquisas apontam que ele não tem essa grande marca. Pouco tempo para construir isso, né? Você tem 7 meses, dá tempo, dá. Se construir bem, agora não construiu até agora. Então se insere quase que numa tempestade perfeita para rumar para uma eleição dificílima, talvez a eleição mais difícil da vida do Lula nesse século, né? Porque tiveram as eleições 89, 94, 98, que foram difíceis para o Lula, mas o Lula encerra a carreira e a biografia dele política nesse ano. E ele está assistindo um deputado estadual do Rio, na verdade, depois virou senador, filho de um ex-presidente da República, empatar com ele. Vamos pegar esse lado, então. A gente até aqui olhou bastante sobre os dilemas político-eleitorais do governo, capacidade ou não que o sistema todo de marketing, de estratégia política tem de reverter uma situação estruturalmente desfavorável, diante de, como você apontou anteriormente, componentes que ele não controla, guerra, por exemplo, o impacto nas contas públicas e como isso se reflete na inflação. Delação do Vercaro não controla que ainda vem, que ainda é um político correndo por fora. Sim. E se a gente olhar para a oposição, Daniel, é um presente o que ela está recebendo ou ela tem demonstrado ao longo dos últimos tempos também uma capacidade muito grande de mirar o próprio pé? Foi assim ao longo de 2025, não tenha dúvidas, William, mas esse crescimento mais recente do Flávio Bolsonaro contra Lula, inclusive ultrapassando o presidente, hoje ele está numericamente ali, embora dentro dos empates técnicos da pesquisa, ele já aparece em muitas pesquisas à frente numericamente do presidente Lula, é fartamente atribuído, inclusive na própria direita, na própria oposição, mas a erros do governo. Um sintoma disso, William, que é menos propositivo e mais nadar de braçada nos erros do governo, é o fato de que o plano de governo de Flávio Bolsonaro, que estava anunciado para divulgação no fim de março, foi adiado para junho, agora para julho, agora se fala no meio da campanha mesmo. Por quê? Porque
é notícia negativa, né? Falar em necessidade de controlar contas públicas, em abandonar o arcabouço fiscal, voltar para o teto de gastos, ou notícia desagradável de fazer uma nova reforma da Previdência, enfim, conjecturas que abrem espaço, abrem flancos para críticas. E, afinal de contas, para que chamar atenção para a oposição se o governo está entregando um presente para a direita? Leonardo, como a oposição, na sua avaliação, está tratando esse cenário? Cenário que a gente descreveu até aqui no programa como desfavorável para quem busca a reeleição, apesar das centenas de bilhões de reais de bondades para serem gastas antes da votação. William, a oposição ela joga igual time pequeno, né? Ela joga no erro do adversário. Agora, o momento agora é de fazer composição, né? Composição política, montagem de palanques, para você conferir ao eleitor um dos elementos de decisão de voto, que é a perspectiva de um suporte, de um apoio local. Para a gente ter uma ideia de como o presidente Lula está encapsulado, né, num eleitorado em especial, a gente terminou agora o prazo de desincompatibilização, né, no dia 4. Eu fiz um levantamento hoje que mostra o seguinte: o Lula, entre os governadores, ele não tem apoio de nenhum governador em mandato, tá? Na região sul, na região centro-oeste e na região sudeste. Tá? O Flávio não tem apoio de nenhum governador com mandato na região nordeste. E na região norte, que é ali uma espécie de fronteira, né, a gente tem estados que dão recorde de votos para os bolsonaristas, mas o Lula consegue conservar a joia da coroa, que é o estado do Pará, que é quase metade do eleitorado. O que a gente está vendo é que o presidente Lula ele não conseguiu espraiar, né? Ele realmente ficou encapsulado dentro de um processo. E eu acho que essa dificuldade econômica que a gente coloca agora, enfim, que sem a dificuldade ele já estava com muito problema para chegar em outros eleitores, né? E com essas dificuldades que vêm da conjuntura, essa dificuldade dobra, né? Então, assim, é uma capacidade de ação que ele perdeu, né? E hoje ele luta para chegar competitivo, talvez nas condições que se encontra hoje. Eu acho que o plano não é nem recuperar terreno, né, por enquanto. A oposição ela vai aproveitar os espaços e as brechas que o Lula der, né? Por exemplo, jantando um pedacinho de paca, né, preparado pela sua esposa, e aí nessas coisas o nosso debate acontece. A gente tem visto isso mesmo, é boa lembrança do Leonardo. O quanto que o detalhe diz sobre a situação geral, né, Leonardo? Sobretudo em política. A paca é uma carne difícil de ser feita, cara, e provoca nas pessoas, em geral, a primeira reação: peraí, o que estão fazendo com o bichinho, Caio? Bom, ele é bonitinho mesmo, né? A gente tem, o bichinho, ninguém tem pena de vaca, né? Mas da paca todo mundo tem. Na minha leitura toda, essa questão da paca, do almoço de Páscoa de domingo do presidente, ela se soma a essa estratégia aí, sim, do Sidônio, muito intensa, de mostrar um presidente jovial, aos 80, 81 anos de idade, justamente porque nas pesquisas que o governo tem, o Palácio do Planalto tem, o Lula não vem de futuro, né? Vai ser um presidente que assumiria o seu 4º mandato com 81 anos de idade, em princípio para ficar até os 85. Então tem essa... Eu não digo que é desviado do problema real, porque acho que não era um almoço de domingo, mas de popularizar, de mostrar gente como a gente. Malhando na academia. Sim, ele na academia para mostrar uma vitalidade, para mostrar jovialidade, que tem condições de ficar mais 4 anos à frente do cargo. Então tem uma estratégia paralela a tudo isso que está acontecendo, de guerra e de delação e os impactos políticos. Agora, se vai dar certo, a gente não sabe. Agora, a questão é: a oposição está sabendo explorar ou não? A oposição está bem organizada. Eu vejo, é mais fácil a oposição que ser governo, né, William? Já foi difícil ser oposição ao Lula, hein? Sim, mas assim, você pode ficar atacando e criticando e mostrando os erros, como o Leonardo falou, enquanto você monta a sua composição. E eu tenho falado isso aqui, o time do Flávio e a campanha do PL está muito bem organizada, muito bem afiada.
o Flávio se juntou ali de próceres, de caciques, de políticos experientes, como você fala, os profissionais da política, para tocar uma pré-campanha bem sucedida. Tem um dado que o Rogério Marinho tem falado, que é o grande estrategista até agora, pelo menos, da campanha do Flávio. Em 2022, ou 2018, né, o PL tinha 10 palanques regionais. Para 2026 tem 22 palanques regionais. Então, mais que dobrou em 4 anos. Então, isso mostra força política. Agora, na janela partidária, que se encerrou sexta-feira, sábado, PL é o que mais cresceu. Foi para 100, né? Virou um partido. Isso não quer dizer, porque a bancada que vai contar vai ser a eleita, né, da Câmara em outubro. Mas mostra a vitalidade, mostra a expectativa de poder, mostra que os políticos estão optando pelo partido do Bolsonaro porque ele tem mais chances eleitorais nos seus estados, sendo um palanque do Flávio e do bolsonarismo. Então isso mostra um bom momento. Agora, daqui a 7 meses, a história pode ser outra também.